Bondade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Do Partido Socialista. Muito obrigada. Eu queria começar por saudar o Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, o Presidente Joaquim Mourão, e também o Secretário-Geral, o Engenheiro Artur Trindade. É sempre um gosto poder partilhar algumas preocupações convosco, mas também soluções. Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, estamos hoje a chegar à quarta audição de um conjunto de entidades que foram determinantes para que ouvíssemos a sua opinião acerca desta reforma que já foi aprovada pelos deputados da maioria PSD-CDS. E não deixa de ser curioso que ontem, depois do encontro e da sessão de trabalho que tivemos aqui com o TRAT, confrontada com a falta de objetividade dos critérios orientadores e com a aplicação de diferentes critérios em situações muito análogas, sem aparente justificação, não tivesse conseguido deixar-nos uma resposta esclarecedora. Esforçaram-se, é certo, mas nem mesmo em presença de um discurso pedagógico com que nos brindaram como se fôssemos todos muito de difícil compreensão, nem mesmo assim aí chegámos. De facto, há coisas que não conseguimos entender. E também não deixou de ser interessante que, quando ouvida a Associação Nacional de Freguesias, à pergunta colocada pelo Partido Socialista quantos trabalhadores irão ser dispensados com a reforma das freguesias, não deixa de ser bizarro, como dizia há pouco, o comentário saído da bancada do PSD, em que dizia mais ou menos isto. Mas quem é que vai dispensar os trabalhadores? São as freguesias. Sr. Presidente, era o que mais faltava. Isto, como se diz na minha terra, bonito serviço. Costas largas continuam a ter os autarcas de freguesia. Quer dizer, agora ainda se lhes vai imputar o ónus de despedirem as pessoas. Portanto, são preocupações, mas também, se pouco poderão querer dizer, por outro lado, deixam-nos muito preocupadas estas duas reações. E por isso, Sr. Presidente, a avaliação que temos feito da posição da Associação Nacional de Municípios, que aliás fez questão agora de nos deixar também, tem sido muito clara. Aliás, quando o Conselho Diretivo deliberou não indicar representantes para a unidade técnica, fê-lo com muita clareza, por entender que o TRAT mais não deveria fazer do que aceitar as deliberações das Assembleias Municipais. Quando lhe foi solicitado parecer relativamente ao projeto de lei que estamos, ou melhor, neste momento, à peça legislativa que estamos a apreciar, também o Conselho Diretivo deliberou transmitir o seu entendimento de forma muito clara, e passo a citar, dizia que a reorganização administrativa por agregação ou alteração de limites só deve acontecer nos casos em que tenha havido pronúncia em tal sentido por parte dos órgãos municipais e tendo por base exclusiva as deliberações assumidas por esses mesmos órgãos. No entanto, pudemos verificar neste processo todo que, face à disparidade de posições assumidas pelas autarquias locais, quer através dos pareceres das Assembleias de Freguesia, quer das pronúncias das Assembleias Municipais, que em mais de 2/3 se manifestaram serem contra a extinção por agregação de freguesias e considerando que das 229 Assembleias Municipais apenas 78 se pronunciaram. Dessas 58, apresentaram propostas de reorganização que o TRAT considerou estar em conformidade. Que mesmo das 20 Assembleias Municipais que tiveram a oportunidade de apresentar projetos alternativos, apenas 3 decidiram fazer essa apresentação. E considerando ainda que o Sr. Secretário de Estado da Administração Local e da Reforma Administrativa afirmou, num artigo publicado no Jornal Diário, que os trabalhadores das freguesias que poderiam ser abrangidos por cessações de trabalho, ou como afirmava, despedimentos, estou a citar, e passo de novo a citar, poderiam ser, por exemplo, colocados nas câmaras. Sim, Sr. Presidente. E considerando a posição já assumida pela Associação Nacional de Municípios, queria deixar-vos 3 questões. Qual a posição da Associação Nacional de Municípios perante a reorganização administrativa, que, como já referido, não reproduz a vontade expressamente manifestada pelos órgãos autárquicos? A segunda questão é se a Associação Nacional de Municípios considera aceitável a solução
que o Governo não consegue dar ao problema criado com a agregação de freguesias, apontando para os autarcas que venham a ser eleitos a resolução e a responsabilidade de decisões como a indicação da sede da freguesia ou as questões relacionadas com os recursos humanos. E, por último, está a Associação Nacional de Municípios, enquanto entidade representativa dos municípios, disponível para negociar com as freguesias ou com a ANAFRE uma solução que possa vir a enquadrar todos estes problemas. Nós sabemos que a responsabilidade não é vossa, mas alguém a quis partilhar, livrando-se dela. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela sua... Muito obrigado.